Olá, meus amigos, que bom saber que você não assistiu só o bloco 1 e foi embora não, que bom, né? Agradeço você por ter aqui assistido, por vir assistir o nosso bloco 2, tá certo? E agora é hora da gente analisar a prova. Então você viu que a questão 9, ela cobra sinônimos contextuais, quer dizer, você substitui uma palavra por outra palavra que tenha mesmo sentido dentro do texto. Eu teria que ter lido o texto para isso, não teria? Isso é a questão 9. A gente parte para a questão 10 primeiro, que a gente não tem que ler o texto agora, não é? Vamos lá então. Então, vamos partir para a questão 10 agora. Ó. Na frase, o compositor, sujeito, dedicava. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém, a algo, né? Então você vai ver na nossa aula de sintaxe da oração que nós temos um verbo transitivo direto e indireto aqui. Quem dedica, dedica alguma coisa, que é o objeto direto, a algo ou a alguém, que é o objeto indireto. Como ele sublinhou para a gente aqui o objeto direto, né? Ele fala o seguinte, ó, o termo sublinhado exerce a mesma função sintática que o termo em destaque na frase. Então vamos analisar cada um. Você tem que achar dentre as alternativas aqui a que possua o objeto direto, é só isso, tá certo? Olha lá, letra A. Essas casinhas das alturas alpinas hoje se transformaram, veja só que o verbo transformaram concorda com o seu sujeito, essas casinhas. Isso aí a gente vai ver na nossa aula de sintaxe da oração, tá certo? Letra B. A visão de mundo de uma geração mais jovem teve o quê? Influência central. Onde? Aqui. Então veja que o verbo teve, ele é um verbo transitivo direto e nesse caso nós temos o objeto direto e influência central. Então a gente sabe que a alternativa B de bola é a correta, tá ok? Para a gente ter certeza, a gente parte para a letra C. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram, o verbo descobriram concorda com o seu sujeito, está sublinhado aí, correto? Letra C. Em vida, Mahler foi alvo de intensas polêmicas. Veja bem que essa estrutura aqui está antecipada de vírgula. É uma adjunta adverbial, né? Adjunta adverbial de tempo, tá? Quando vivia, quando estava em vida, tá? Letra E. Mahler empreendia longas caminhadas que lhe proporcionaram inspiração. Inspiração para alguma coisa, tá certo? Então, nesse caso, nós temos o substantivo inspiração que exigiu a expressão complementar para grandiosas sinfonias. A gente vai ver nessa nossa aula de sintaxe da oração que isso aqui é o complemento nominal, inspiração para alguma coisa, tá certo? Beleza, a gente sabe então que a alternativa B de bola é a correta. Você não precisou de ler o texto, a gente já fez a questão 10, a gente parte para a questão 11 agora. É uma questão de crase bem tranquilinha, olha só. Consta que durante o verão, em meio a expressão em meio, ela precisa da preposição a, correto? Então nós temos aqui a preposição a e o substantivo beleza, ele é feminino e ele está precedido de artigo a. Então nesse caso, se eu tenho a mais a, eu vou ter o quê? Crase, tá certo? O que eu vou fazer então? Ó, preenchem corretamente as lacunas da frase acima na ordem dada. Então eu vou eliminar aquilo que não tem crase. Letra C não tem crase, letra E não tem crase. Vamos continuar. Mahler buscava, quem busca, busca o quê? O verbo buscava é transitivo direto. E inspiração é um substantivo que é núcleo do objeto direto. E nesse caso ele é precedido do artigo a somente. Não tem preposição a, não pode ter crase. Com isso, então, a gente vai eliminar quem? A gente vai observa aqui, ó, a letra B tem crase aqui, ó, a gente elimina, né? Beleza, sobrou então por enquanto a alternativa A e D. A gente vai à frente. Para compor sinfonias que, felizmente, foram legadas a, concorda comigo? Legadas a, eu tenho preposição a. E gerações futuras está precedido, esse termo, né, gerações futuras, está precedido de artigo as. Veja bem, ó, sempre plural aqui, ó, artigo as. Então eu tenho a mais as. Nesse caso, a mais as vai ter crase, né, ó. As gerações futuras. Se a letra A não possui crase, a gente elimina, sobrando então a alternativa D de dado como correta, não é? Beleza, a gente não leu o texto ainda, já resolveu duas questões. Vamos à frente. Questão 13. Essa questão cobra a regência com pronome relativo.
Está adequado o emprego do elemento sublinhado em. Então, sempre que a gente faz é o seguinte, a gente vai procurar sublinhar a oração subordinada adjetiva. A gente vai fazer bastante isso na nossa aula 5 de regência verbal e nominal, tá legal? A gente vai iluminar, vai marcar essa oração adjetiva, observar quem é o verbo, quem é o seu sujeito e observar qual é a função sintática do pronome relativo, tá certo? Olha essa letra A. Mahler, compositor, a quem as gerações seguintes fizeram jus, foi muito incompreendido em vida. Veja só o sujeito. As gerações seguintes fizeram jus a alguma coisa, fizeram jus a alguém. Concorda comigo? Olha só a preposição aqui. Sem problemas, não é? Então a alternativa A está corretíssima. Veja bem, certinha. É ela a correta. Veja só a alternativa B, como é que ela está bem fora do contexto. Olha lá. A obra de Mahler, na qual todos manifestaram incompreensão. Veja bem, todos não tantos, né? Tantos manifestaram incompreensão da obra de Mahler. Concorda comigo? Quem manifesta incompreensão é incompreensão de alguma coisa. Então, a obra de Mahler, da qual todos manifestaram incompreensão, acabou marcando o século XX. Então, a gente já ficou fora da alternativa B também, né? Alternativa B, né? Alternativa C. Visitando Steinbach, aonde Mahler tanto se inspirou musicalmente. Veja bem, olha o sujeito. Mahler, então aqui eu vou grifar a oração adjetiva, tá? Mahler se inspirou musicalmente em alguma coisa, correto? E nesse caso, Steinbach. Em alguma coisa em que Mahler tanto se inspirou musicalmente. Quem se inspira em, não é? Em que, então? Letra D. Mahler amava a paz da natureza em cuja se valeu para concentrar-se e compor, né? Então, olha só, quem se vale para concentrar e compor-se, se vale de alguma coisa, tá certo? Você vai ver na nossa aula de regência com pronome relativo que a gente não pode colocar após o pronome relativo cuja um pronome ou um verbo, não dá, não cabe. Então, nesse caso, a construção correta seria o quê? De que se valeu, tá certo? Então, Mahler se valeu da natureza para concentrar e compor. Letra E. O século XX, ao qual sobressaíram grandes compositores, a gente vai grifar aqui, ó. Grandes compositores sobressaíram desse século, então, do qual sobressaíram grandes compositores. Fechadinho, né? Alternativa A, a gente viu aí que realmente ela é correta. Vamos partir então para a questão 14. Ela vai cobrar da gente a concordância. Olha lá. Alternativa A. Aliás, antes disso, né? As normas de concordância estão plenamente atendidas em... Vamos analisar a letra A. Prematuramente falecido, Mahler não chegou a usufruir do prestígio. Que prestígio é esse? Que lhe dedicaram. Quem dedicou? A geração seguinte dedicou, né, a ele um prestígio. Concorda comigo? A gente vai ver isso tudo com calma na nossa aula 5, tá certo? Nossa aula 4 de concordância, nossa aula 5 de regência, que a gente vai observar aqui a função sintática desse que. Então, olha só, que lhe dedicaram a geração seguinte, não, ó. Veja que eu grifei aqui para você a oração subordinada adjetiva, tá certo? Nesse caso, então, ó, a geração seguinte é o sujeito singular. Dedicou, prestígio, então aqui o pronome relativo que é objeto direto, a quem? A ele, a Mahler. Objeto indireto aqui é o lhe. O verbo dedicou é transitivo direto e indireto. Isso aqui a gente vai fazer direto, vai ser bom demais, é muito gostoso fazer isso, tá certo? E o pronome relativo que retomou o prestígio. Letra B. Mahler foi regente titular da Ópera Imperial de Viena, da qual se tornou diretor artístico em 1897, sendo que depois de anos no cargo, certas perseguições fizeram com que ele abandonasse a função. Concorda comigo? Então, veja bem, certas perseguições é o sujeito do verbo fizeram, não é? Então, certas perseguições fizeram e não fizera. Olha lá, fizeram. Fizeram quem? O Mahler abandonar a função.
Então, nesse caso, olha só, vamos ler de novo. Mahler foi regente titular da Ópera Imperial de Viena, da qual se tornou diretor artístico em 1897. Sendo que depois de anos no cargo, certas perseguições sujeito fizeram com que Mahler, o O aí está retomando Mahler, abandonasse a função. Fizeram Mahler abandonar a função. Então essa é a forma correta, é a que nós colocamos aqui, tá certo? Então a alternativa A e B estão erradas, vamos para a letra C. Como eles adoram usar o verbo caber e o verbo convir direto, você vai ver isso. Nessa aula de concordância é direto isso daí. No livro, então, também está direto, a gente observa o verbo caber, a concordância dele. Tudo vai depender de sua regência. Veja bem, não couberam aos contemporâneos de Mahler prestar-lhe as justas homenagens. A gente, na aula de sintaxe, na aula de concordância, eu vou colocar para você, inclusive, algumas estruturas da forma como a Banca Fundação Carlos Chagas cobra. Veja só, couberam, ele está no plural, a banca está querendo te jogar para o buraco. Sabe por quê? Porque ele coloca o objeto indireto no plural. Então ele está mais pertinho aqui do verbo e você acaba confundindo. Mas na realidade, quem é o sujeito de couberam? A oração, prestar-lhe as justas homenagens. Então nós temos aqui um sujeito oracional, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso aí é muito gostoso de estudar, cara, você vai adorar, tá legal? Então, ó, isso, eu troco da palavra isso aqui, ó. Isso coube. Coube a quem, terror? Aos contemporâneos de Mahler, que é o objeto indireto. Então o verbo couber aí, ó, couberam, ele é um verbo transitivo de indireto, o seu sujeito é uma oração, e o objeto indireto que está no plural, ele não vai interferir na flexão do verbo. Toda vez que um verbo tiver como sujeito uma oração, ele sempre ficará na terceira pessoa do singular. No singular, nunca vai ficar no plural, tá ok? Então, ó, a forma correta é essa daí, ó. Não coube aos contemporâneos de Mahler prestar-lhe as justas homenagens. Quer dizer, isso não coube aos contemporâneos de Mahler, por isso tem que ficar no singular. Letra D. Sempre houveram pessoas, não dá, né? O verbo haver no sentido de existir, a gente vai trabalhar muito isso na nossa aula 4 de concordância. Verbo haver no sentido de existir, ele não tem sujeito, e o termo não preposicionado, ele vai ser o objeto direto, tá bom? Ele não é preposicionado, não será sujeito, tá? Sempre houve pessoas sensíveis o suficiente para perceberem a enorme riqueza e profundidade que poderiam atingir a música, que poderia atingir a música de Mahler. Quer dizer, a música de Mahler poderia atingir uma profundidade. Então, ó, poderia aqui também, tá certo? Ó, então, eu coloquei houve aqui, ó, mas aqui também tem que ser poderia. Poderia. Beleza? Ok. Letra E. Entre os que reconheceram o talento de Mahler em vida está o escultor francês Auguste Rodin, que esculpiu em 1909 vários bustos do compositor. Então, ele, sujeito, esculpiu o verbo transitivo direto, vários bustos do compositor, objeto direto. Certíssimo! Então, a alternativa E é a correta. Tranquilidade? Beleza, a gente vai, respirou, né? A gente respirou sem problema nenhum. A gente fez então 4 questões sem precisar de ler o texto. Aí o que você faria? Você iria para as outras provas, correto? Para outras disciplinas, vai resolvendo questão e tudo mais. E o texto grande, se você julgar que ele está grande, se você julgar que ainda não dá para pegar o texto, porque a questão da agilidade para fazer a prova. Se você julgar, por quê? Não, terror, eu fiz o meu treinamento, eu consigo fazer a leitura do texto e resolver a questão, eu gasto mais ou menos 7, 8 minutos para poder resolver isso daí, com pelo menos 2 questões com o texto, aí eu consigo em cima disso. Beleza. Aí, se você quiser, você volta e faz interpretação de texto e tranquilidade. Tá certo? Se não, o que eu aconselho sempre? Vai para as outras questões, cara. Vai lá. Vai resolver as outras sem aquela coisa também, sem preciosismo para resolver as demais questões. Porque às vezes você vai perder tempo precioso também, correto? Aqui, você matou tranquilamente, sem precisar ler texto, você matou 4 questões. Vai por eliminação ali, tranquilo, já parte para a próxima e para lá. Então você já matou ali 4 questões, parte para outra. Garanta também mais dos seus 50%, mais de 70% com tranquilidade. Assim, tá certo? Aí sim, foi lá, marcou no cartão resposta, tá tranquilo? Volta no texto. Agora, meu camarada, tô tranquilo. Agora eu vou voltar no texto, terror, porque eu quero tirar a nota máxima. Você falou para a gente poder tirar a nota máxima na nossa prova. É isso. A gente está se preparando para tirar a nota máxima. Agora não. Agora, com o tempo, eu vou voltar no meu texto e vou fazer uma leitura legal e vou resolver a questão sem problema algum. Beleza? E você vai ver que o texto, ó,
é tranquilo de resolver, tá certo? A gente vai parar esse bloco 2, a gente volta no bloco 3 para resolver as duas questões que envolvem a questão de interpretação de texto. Tudo bem? Até mais, eu te espero, hein?